Estrela de Deus, seja bem-vinda, bem-vindo. Ai, que alegria estar aqui novamente com você através deste vídeo do canal Brilhando com Deus, para falar mais uma vez da mensagem do Pai. E essa mensagem que hoje está fortíssima. Tem pelo tema, não negue a excelência. Vamos juntas novamente embarcar nessa jornada e caminhada que é a palavra de Deus. Preparada? Preparado? Porque está forte. Não negue a excelência. É o tema escolhido de hoje. E esta passagem se encontra lá em João, capítulo 18, versículo 15. Mas antes de iniciarmos, essa mensagem veio logo depois de Jesus ser preso em Getsêmani. Sim, pois é. E vamos começar para entendermos o que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. No versículo 17, então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro lhe respondeu: não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquietavam-se. Pedro estava no meio deles e aguentava-se também. O negar, ele pode vir de várias formas, sem julgamento ao Pedro. Antes, quando eu vi essa passagem bíblica, eu falava, nossa, por que Pedro negou? Sendo que Pedro era fiel a Deus, ele amava Jesus Cristo, confiava, cria bastante em Jesus Cristo. Vamos tentar refletir. Jesus, antes de ser preso, o que Pedro fez? Para que Jesus não fosse levado pelos guardas que estavam armados, Pedro tirou e cortou a orelha de um dos soldados, de um dos sumos sacerdotes, que era um dos servos. Até se você quiser me acompanhar para ver essa pequena passagem, fala aqui em capítulo 18, versículo 10, que diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? E Jesus o curou novamente a Malco, colocando a sua orelha de volta no lugar
e curando milagrosamente, como ele fazia. Pedro guardou a sua espada, sua bainha, e seguiu Jesus de longe. E Pedro era fiel sim a Jesus. Por quê? Ele e o outro discípulo, que até então era desconhecido, mas sabe que ele era um discípulo anônimo, incerto, mas sabe que ele tinha favor, porque ele entrou num pátio juntamente com Jesus. Então, provavelmente era conhecido do sumo sacerdote, né? Mas o que eu quero que nós reflitamos, que eu comecei a refletir nessa palavra que Deus nos deu hoje, é que Pedro era fiel, seguia Jesus. Lógico, com certeza Pedro também estava com medo. Mas ele seguiu de longe. Ele negou? Negou. Errou? Errou. Mas ele foi o único dos 12 que seguiu a Jesus. Os outros fugiram de medo. E você sabia que o negar não é simplesmente dizer não conheço, mas como também fugir é uma forma de negar? Fugir de Jesus Cristo também é uma forma de dizer estou negando a ti, Jesus. Estou com vergonha, estou negando. E a mesma forma que Pedro negou, os outros discípulos também negaram, deixando Jesus sozinho naquela aflição. Só que Jesus não estava só. Ele mesmo fala que mesmo diante de toda a situação, ele não se encontrava só porque o Pai estava com ele. Quanta vergonha, né? Para todos aqueles que poderiam estar junto e não estavam naquele momento tão difícil. E você sabia que também Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus, também o negou? Porque antes, na ceia, Judas teve a oportunidade de não errar, a oportunidade de não trair. Porque Jesus havia falado na mesa que um dos dele iria trair. Mas Judas Iscariotes deixou o coração dele ser contaminado pelo mal. E não pensou duas vezes, mesmo com Jesus Cristo ali, mostrando para ele que teria como voltar atrás. Ele não cedeu. E você sabia que Judas não precisava trair Jesus? Não. Judas não precisava trair. Iria acontecer a morte, a crucificação? Sim, iria, mesmo sem Judas trair. Jesus mesmo fala diante da palavra que mesmo se Judas não traísse, iria ser consumado toda a crucificação e a ressurreição, para que assim se cumprisse a palavra. Porém, Judas fez uma decisão, e essa decisão ele deixou o inimigo agir dentro dele, para que ele fixasse e cumprisse aquela decisão com o ato de traição. E também essa traição gerou uma negação a Jesus, porque ele teve a oportunidade de se voltar, mas ele não voltou. Então, a traição de Judas foi uma negação. Os discípulos, os 10 discípulos fugirem também foi uma negação, fora a multidão também que sempre acompanhava todo o processo, aonde Jesus ia, aonde os discípulos iam, sempre tinha multidões acompanhando. E essa multidão também
fugiu. Então percebemos que o negar existe de várias formas, seja ela por medo, por vergonha, ou simplesmente pelo fato de não querer assumir a responsabilidade do ato, da ação, da decisão. E eu estava pensando, quantos de nós negamos a Jesus de alguma maneira? Porque mesmo conhecendo a palavra, conhecendo a Jesus Cristo, seguindo os caminhos dele, sabia que se nós aceitarmos, ou atuarmos, ou assinarmos algo que não agrada aos olhos de Deus, ou fazermos algo que não está dentro da perspectiva de Jesus Cristo, diante da palavra e diante dos mandamentos, e a gente saber que é errado, saber que é pecado, saber que não é certo, continuarmos, sabe que isso também é uma negação. É você estar negando a palavra que Jesus Cristo a ensinou. Por exemplo, se eu busco ao meu pai, mas continuo fofocando, continuo não perdoando, continuo rancorosa, isso eu sirvo, mas continuo fazendo coisas que não é ensinada por Jesus Cristo a fazer, e eu continuo a fazer porque o meu ego, o meu eu diz que é assim, ponto final, é uma forma de negação a Jesus Cristo, negação à palavra que ele nos deu, que ele nos deixou. Então, por isso que eu falei que essa palavra é fortíssima, porque se você pensar bem, quantos de nós vemos algo sendo feito, vemos que não é certo, ou continuamos abafando, ou continuamos vendo sem evangelizar, sem levar o que é certo diante da palavra. Ou até mesmo quando fazemos algo que não convém, que diante da palavra não é certo, mas sabemos e aquilo está incomodando em nós. Mas continuemos porque estamos acomodados a falhar, acomodados a pecar e não queremos dizer não. Não queremos dizer não, assumir a responsabilidade de andar coerentemente no caminho de Jesus Cristo. E é muito, muito a se pensar. Em que estamos negando a Jesus? Em que estamos negando a palavra? Em que estamos negando a excelência do nosso Deus Altíssimo? Devemos repensar o que está fazendo nós transgredir a palavra. E no versículo 25 diz: lá estava Simão Pedro, aguentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. E você sabia que Jesus já tinha avisado a Pedro sobre que ele iria negá-lo 3 vezes e depois o galo iria cantar? Mas Pedro falou, não, Senhor Jesus, jamais. Enfim, aconteceu para se cumprir a palavra. Mas Pedro poderia não ter negado? Poderia. Mas ele só foi lembrado que Jesus havia dito a ele depois que o galo cantou.
cantou. Por isso que devemos estar buscando diariamente. Porque quando buscamos diariamente, a nossa mente, o nosso compromisso com Jesus Cristo, com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, é alicerçado em nós, no nosso coração, no nosso íntimo. E tudo quanto formos fazer, principalmente aquilo que dentro de nós não é legal para com Jesus, é reafirmado aqui, e sempre quando volta diante da palavra, a gente se aquece a alma e diz: não irei por aqui, porque aqui não me convém. Não irei soltar aqui, porque aqui não me convém. É uma escolha, é uma decisão que você faz de alterar todo o seu comportamento, de alterar tudo aquilo que não te leva ao reino dos céus. Tudo aquilo que não te leva ao reino dos céus, você corta, tira da sua vida, sendo mesmo assim ela voltando ou não no outro dia seguinte, você continua, fica firme, continua diante da palavra, que é onde há transformação. A palavra transforma. E vamos aqui para João, capítulo 21, versículo 15. Depois de um tempo, depois da crucificação, teve a ressurreição ao terceiro dia. E logo após, Jesus ficou ainda na terra para semear ainda mais a palavra dele e fazer se cumprir alguns sinais. E diante disso, ele não esqueceu de Pedro, mas ele lembrou de Pedro, porque dentro de Pedro existia algo que tinha sido guardado depois que ele negou, porque depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou, ele chorou amargamente. E mesmo Jesus ressuscitando, mesmo Jesus abraçando todos os discípulos, os fujões e o que negou, Deus abraçou a todos e acolheu como o bom pastor que ele é. Mas ele não tinha se esquecido que dentro de Pedro havia algo que precisava ser iluminado, arrancado e curado. Por isso que eu digo que Jesus Cristo é todo poderoso para curar, libertar tudo que está aqui dentro. No consciente, no inconsciente, no mais íntimo do seu coração. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 15 do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava lembrando a Pedro a original promessa para Pedro, que era pescar homens, pescar, no lugar de pescar peixes, pescar homens. Era essa a missão de Pedro. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Jesus é lindo. Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se
por ele lhe ter dito pela terceira vez. Será por quê? Porque ele lembrou da negação. Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Olha que forte essa passagem. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Que forte, né? Então Jesus tratou a negação de Pedro. Jesus não deixa ninguém para trás. Ele não deixa nem uma dor dentro do seu coração que não seja curada por ele. Mesmo sem você pedir, ele vai até o seu encontro, que foi o que ele fez com Pedro. Fez a fogueira, fez todo o processo para voltar-se aos seus discípulos. Em uma bela pescaria cheia de peixes, na qual ele edificou para os pescadores pegarem aqueles milhares de peixes. Ali eles se fartaram, se cearam com Jesus novamente. E então Jesus perguntou-lhe 3 vezes para curar o interior dele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Estamos amando a Jesus Cristo? Pois vamos nos examinar agora, olhar para dentro e ver aonde ainda há falhas, aonde ainda há ressentimentos, a falta de perdão, a falta de amor a nós e aos próximos. Porque você sabia que muito do perdão e muita falta de amor não é só pelas pessoas, mas sim por nós mesmos? Precisamos cuidar do nosso interior, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, daquilo que deixamos entrar e daquilo que absorvemos, para que assim nos perdoamos, nos amamos, para assim fazermos com o nosso próximo. E receber a graça de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós. Para que assim recebemos dele todo o discernimento e toda a direção, para que não negarmos a ele jamais. Para que não neguemos a excelência e a existência dele em nossas vidas. Olha, Jesus, ele restaurou a Pedro e restaura a nós também. Jesus, ele não vai deixar você sozinho. Não vai deixar.
O Senhor Jesus Cristo, Ele não se ausenta de nós, Ele não se ausenta de mim, nem se ausenta de você. Mas é preciso repensarmos de alguma forma, de alguma maneira. Neguemos a Jesus? De alguma maneira estamos nos afastando de Jesus? Porque se estivermos mesmo seguindo a Ele, porque ninguém está imune a isso. Ninguém está imune. Vamos se voltar para Jesus e pedir perdão para Ele pela nossa falta, pelo nosso abandono, pela nossa questão de fugir, de deixá-lo para trás, de negá-lo Ele de alguma forma. Então vamos absorver a palavra e aprender cada vez mais dela. E que não negamos essa excelência, que não negamos essa existência que é Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo na nossa vida. Para que a cada dia fiquemos mais e mais e mais relacionados com Ele. E de alguma forma igual João. João, ele amava tanto Jesus, sentia tanto a presença do Senhor Jesus, que ele achava que Jesus amava ele mais que a todos. Que ele até escrevia sobre ele, aquele que Jesus amava. Então, que nós possamos ver também como João via, achando sempre que Jesus nos ama mais que os outros. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Que essa palavra tenha edificado o seu coração e a sua vida. E até o próximo vídeo! Curta, se inscreva e compartilhe para mais estrelas serem alcançadas.